Olá, bom dia! Está começando mais um Agro, Saúde e Cooperação. As preocupações com a sustentabilidade têm marcado presença em todos os setores da sociedade e da economia. E no agronegócio não é diferente. Os desafios de minimizar os impactos de processos produtivos no meio ambiente dividem espaço com a tarefa de garantir a segurança alimentar de uma população mundial de bilhões de indivíduos. No programa de hoje, vamos mostrar o papel do uso de fertilizantes diante dessa demanda. O que é, de onde vem, como é produzido e toda a tecnologia por trás da saúde do solo e a nossa. Já somos mais de 8 bilhões de indivíduos no planeta. Um número exorbitante de consumidores, completamente dependentes de comida. Manter centros urbanos abastecidos de alimentos que vêm do campo é um desafio global e não é de hoje. Para chegarmos até aqui, o mundo se adequou, a ciência avançou e o campo se reinventou. Foi a chamada Revolução Verde da década de 60 e 70, uma das mais profundas transformações mundiais. Um período marcado por novas técnicas agrícolas e uma inovação necessária que surgiu com o intuito de aumentar a produção alimentícia para evitar a fome no mundo. Em 2024, o desafio continua. É a meta do século, ter gôndolas sempre repletas de comida fresca, de qualidade. Mas isso, é claro, demanda muita pesquisa, tecnologia e compromisso do setor produtivo. É o cuidado com o nosso futuro, que exige atenção e cuidado com o solo, o alicerce da vida no planeta. Não basta só plantar, colher, plantar, colher, plantar, colher. Não tem como a terra resistir a tanto desgaste em períodos tão curtos de tempo. Se a gente só tira, chega o dia em que ela reclama e deixa de entregar. Valmir sabe bem disso. Um solo bem nutriente, bem nutrido, bem caprichado, bem preparado, tu tem uma safra, excelente safra. O segredo é a saúde do solo. Saúde do solo. Valmir, conhecido como mineiro, é produtor de aipim em Araquari, região norte do estado. É um dos poucos que produz, beneficia e fornece o aipim descascado e limpo para o consumidor. Chega a descascar 200 quilos por dia. Eu descasco 4, 5 caixas, você vai descascar 1 quilo. Mas é porque eu gosto de comprar ela já descascada. Eu sei que você quer praticidade. Ainda bem, né? É. Afinal de contas, esse é um negócio da família. Aipim descascado e congelado. Produto de qualidade que vem da terra, bem próxima da agroindústria. E que ele trata com toda a atenção que ela merece e ele precisa, para garantir boa produtividade. Foi o melhor ano de seca, foi o ano passado, deu seca, mas o aipim desenvolveu, veio bem. Está sendo a melhor safra, dá para pagar as contas. Isso é bom? Segundo ele, o segredo é a adubação. Se você não planta com fertilizante, ele demora 1 ano, 1 ano e meio. E com 6 meses com fertilizante, se você plantando a partir de agosto, já começa a arrancar, daí 6 meses. É que após sucessivos cultivos, é natural que os estoques de macro e micronutrientes fiquem comprometidos na terra. Para entender um pouco mais sobre o assunto, procuramos um doutor em ciência do solo, o professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, Cledimar Rogério Lourenzi. É ele quem me explica por que, em muitas situações, é necessário o uso de fertilizantes. Nossos solos do Brasil como um todo são solos altamente intemperizados. O que isso significa? Que são solos que já estão há milhares de anos passando por transformações, por processos químicos, físicos, biológicos, né? E ao longo desses processos, a perda de elementos químicos, de nutrientes, né? Então, solos altamente intemperizados normalmente são solos que apresentam já baixa fertilidade natural. Por isso que nós deveremos aplicar corretivos, aplicar fertilizantes
para conseguir produzir adequadamente nesses nossos solos. Daí a origem e importância do que chamamos de correção de solo. Então a correção do solo ela é realizada para elevar o pH do solo até os níveis de acidez, vamos dizer assim, adequados ao desenvolvimento das culturas. No campo, a gente faz uma analogia bem simples. Assim como nós, os seres humanos, o solo também precisa de equilíbrio e para isso é tão importante o exame. Nesse caso aqui, a análise de solo é como se fosse o nosso exame de sangue. É quem vai determinar o que está faltando e o que está em excesso. Às vezes, no mesmo talhão, no mesmo quadra que nós temos uma plantação, nós podemos ter diferentes tipos de solo devido à sua própria formação. Acúmulo maior de água, mais teor de argila, mais teor de areia. É a partir da coleta e análise, então, que se escolhe o produto a ser utilizado e permite ao produtor a tomada correta de decisão. E se é para levar essa comparação ao pé da letra, essa daqui é uma farmácia de manipulação. Estamos na FECOAGRO, a maior indústria de fertilizantes de Santa Catarina. A demanda do campo chega à indústria em forma de etiqueta. É o receituário prescrito pelo engenheiro agrônomo, que ganha um prontuário e fabricação de um produto único com nome e destino certo. A nossa forma tem sempre uma numeração. É o NPK, o nitrogênio, fósforo e potássio. E a gente tem que chegar nesse resultado final para atender aquele cliente. Então, cada nutriente desses atende uma coisa. Um é nitrogênio, outro é o fósforo, o outro é o potássio. Aqui a gente usa um pouco de cada um para chegar nessa formulação. E esse serviço a gente faz na fábrica. Costumo dizer que cada ingrediente desse é para receita de um bolo. A gente usa um pouquinho de cada um para chegar lá no final, tá tudo certinho. O movimento de máquinas aqui não para. São praticamente 24 horas por dia durante essa época do ano. Uma correria compreensível, quando o que está em jogo é o início do pré-plantio no campo e o compromisso em não deixar nem produtor, nem consumidor esperando. Elias, como é que você se sente sabendo que o que você ajuda a produzir aqui é o que vai determinar o resultado do que está sendo produzido lá no campo? É muito gratificante, porque a gente sabe que aqui começa o nosso alimento, né? Então, a maioria das coisas que a gente usa vem da terra, né? Vamos dizer que é tudo que vem da terra, né? Então, a gente fazer parte desse processo é muito gratificante, muito mesmo. E saber que isso lá no final dá um resultado incrível é muito bom mesmo. Assim como o agro catarinense, a produção de alimentos no Brasil depende de fertilizantes que vêm de outros países. Somos o 4º maior consumidor de fertilizantes do planeta. É que, embora tenhamos um parque industrial muito grande, não somos autossuficientes em matéria-prima. Não temos nem reservas, nem tecnologia para extração. Por isso, importamos de 80% a 90% do que consumimos. Santa Catarina é uma importante porta de entrada para o insumo. Aqui, recebemos, produzimos, distribuímos e geramos emprego e renda com logística e pesquisa. Estamos em São Francisco do Sul, localizado no nordeste do estado. Essa é a cidade mais antiga de Santa Catarina e a 3ª mais antiga do Brasil. A região foi colonizada por portugueses e espanhóis e povoada como posição estratégica de controle territorial do Império. Sem dúvidas, uma cidade que cresceu e se desenvolveu voltada para o mar. A região, que compreende o complexo hídrico da Baía da Babitonga, há séculos mantém como principal eixo de sua economia a atividade portuária. É um setor consolidado como corredor de exportação e importação de granéis. Uma ajuda e tanto para o nosso agro. O Brasil importa e entrega ao produtor rural em torno de 45, 47 milhões de toneladas. São navios que vêm de outras origens, de outros países e que chegam aos portos brasileiros. 70% da movimentação do porto em São Francisco do Sul é de fertilizantes. E isso representa cerca de 8% do total importado pelo Brasil.
Para receber todo esse volume, há cerca de 8 indústrias e diversos armazéns de passagem na cidade. Um deles é este aqui, direcionado especificamente à recepção, armazenagem e distribuição de fertilizantes. A capacidade estática dele é de 280 mil toneladas. Só no ano passado, chegou a distribuir mais de 600 mil. Um polo industrial que emprega, gera renda e riquezas para a cidade. Com toda a importância que gera de empregos para a região, a nível municipal, estadual, a gente fala em torno de 3 mil empregos no nosso segmento de fertilizantes aqui em São Francisco do Sul. É o caso do Alexandre, pai de 3 filhas. Eu gosto do que eu faço, eu vejo uma oportunidade porque são empregos gerados, né? Antigamente se tinha mais reconstrução, área civil, e tem pessoas que não têm tanto estudo e conseguem empregos tão bem remunerados. O que vem da Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Marrocos deixa sua contribuição em Santa Catarina e ganha o país, abastecendo regiões como Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A agricultura brasileira é uma das mais pujantes, vem quebrando recordes e tudo, e um dos recordes é a produtividade que a gente consegue, entre várias coisas, aumentando a adição de fertilizantes no solo. Né? O fertilizante estocado chama a atenção, não só pelo volume, mas pela movimentação. Máquinas trabalham a todo vapor neste período do ano, no preenchimento de bags e abastecimento de mais de 100 caminhões por dia, para garantir a entrega rápida de matéria-prima no momento crucial para o campo. A importância de chegar na hora certa para o agricultor é para ele não perder o período ótimo de plantio. Então, se o adubo não estiver lá, a gente vai atrasar esse plantio, né, e vai perder em potencial produtivo. Cada sementinha ela pode exprimir uma produtividade. E aí o fertilizante entra aí com tudo, né, para que ela exprima o potencial todo dela. Esse é inclusive o desafio da pesquisa, que gera tecnologia, inspira gerações e possibilita resultados cada vez melhores. Aqui eu estou fazendo uma análise de enxofre, né, para a gente saber qual que é a garantia que está no nosso fertilizante, né, no fertilizante que a gente está analisando, o que é muito importante porque isso impacta no crescimento de folhas, né, a falta de enxofre. Então, por isso que a gente faz essa análise. Dentro da indústria de fertilizantes da FECOAGRO, também sediada em São Francisco do Sul, tão grande quanto a responsabilidade de entregar o fertilizante é comprovar sua qualidade e criar fórmulas ainda mais eficientes e seguras. Vanessa é gestora da qualidade e seu papel... Aqui é garantir que todas as matérias-primas cheguem de forma adequada, né, dentro das exigências do Ministério da Agricultura, legislações vigentes, né? E também garantir com que todo material que saia daqui, todo produto, consiga atender as garantias que o produtor necessita. Então, é teste na entrada e na saída? Na entrada e na saída. É que existem normas técnicas e parâmetros que definem qual a concentração de determinado mineral para que ele seja considerado ideal para o solo. A matéria-prima que compõe os fertilizantes químicos que a gente coloca na terra vem de rochas, que são os minerais. Aqui na indústria, ocorre a parte da mistura desses grãos, que a gente pega, cada grão ele dispõe de um elemento, de um nutriente, seja ele o cálcio, o fósforo, o potássio, a parte do enxofre. Ele dispõe desses elementos que a gente precisa para a nossa saúde e para a planta, e automaticamente isso é misturado entre algumas matérias-primas que têm esse elemento, né? Para a gente poder, então, fazer o desenvolvimento da planta corretamente. Uma trajetória que entra no Brasil pelo mar, envolve mão de obra e pesquisa catarinense e que pega a carona de caminhão até chegar na mão de quem está no campo através das cooperativas espalhadas pelo estado. A Cravil de Guaramirim é um dos pontos onde o produtor reencontra não só a matéria-prima, mas a assistência técnica que precisa. A gente já chegou a receber ali anualmente 3 mil toneladas. Quantas pessoas a cooperativa aqui, né, produtores, ela atende? Hoje a Cravil atende aí mais de 2 mil produtores aqui na região, né? Um deles é o Cristiano,
Mas essa história eu deixo para te contar no próximo bloco. Agora vamos até São João do Itaperiú conhecer uma propriedade que se transformou com o uso correto e eficiente de fertilizantes aliado a boas práticas agrícolas. A nova aposta da indústria e do agronegócio que visa o cuidado com o solo. Também vamos te apresentar as pesquisas que estão colocando no mercado produtos cada vez mais ambientalmente sustentáveis. Cristiano hoje trabalha onde na infância passava suas férias. Sua relação com a terra vem de muito cedo. Um legado de gerações. Desde quando era pequeno, na barriga da minha mãe, já como dizia ela. E quando ela casou com meu pai, ela era da cidade. E o pai trouxe ela para cá para limpar valo na roseira. Então, grávida já, né? Então, dali eu vim desde pequeno, uns 6, 7 anos, eu já lido na terra com o vô. O vô ia ensinando, eu ia fazendo as coisas, né? O avô faleceu e ele não pensou duas vezes em sair da cidade e trazer a família para o campo para dar conta de tocar a propriedade localizada em São João do Itaperiú. Hoje tá todo mundo feliz com a mudança. O menino pensa, não, eu quero ir no trator, eu quero plantar, eu quero colher. A menina diz, não, eu quero cuidar das vacas. Então vai, a outra não fala ainda, mas tá encaminhada também. Olha a vaca, ela já chama a vaca. Olha na janela, chama a vaca, né? O futuro deles está aqui, está garantido? Está garantido. Se não der nada de errado, a gente não sabe o dia de amanhã, mas a ideia é tocar para frente, né? É deixar o legado para eles, né? Mas para a mudança acontecer, ele precisou modernizar a forma de lidar com a terra. Aí conhecendo os fertilizantes melhor, foi melhor ainda. Mas tem que ter aquela companhia do técnico, senão tu fica perdido, né? Tu acha que tá fazendo bem, mas não tá, porque tu acaba jogando coisa demais, jogando dinheiro fora. E a produtividade não vem. Para Rosenildo, que hoje dá toda assistência técnica através da cooperativa, produtividade tem a ver com a interpretação do solo, sentir e entender o que ele precisa. Para conseguir fazer uma adubação correta e conseguir fazer o manejo correto, precisamos saber qual é a quantidade de fertilizante que nós vamos estar aplicando nessa lavoura. Porque produtividade não é a quantidade, e sim é o material certo, a tecnologia certa para estar utilizando, né? E também a quantidade certa. Adriano da Epagre deixa claro, inclusive, o que muita gente confunde. Fertilizante não é a mesma coisa de defensivo agrícola. O adubo ou fertilizante, seja ele orgânico ou seja ele químico, ele é para nutrir a planta para atingir a sua produtividade esperada. O teor, ele vai variar conforme clima, solo, formação do solo, conforme a variedade e até a espécie que nós vamos estar trabalhando. Então, isso é nutrição. A parte de defensivos agrícolas seriam os medicamentos que nós utilizamos. Essa mais ou menos correlação. Na planta é a mesma coisa, pode ser um inseto, pode ser uma doença que está incidindo sobre a planta e aí nós partimos para o lado dos defensivos agrícolas, que também podem ser químicos e também temos os defensivos orgânicos. Cristiano não só faz o uso eficiente de fertilizantes e boas sementes, como também aposta em práticas que visam a proteção e longevidade da fertilidade do solo, como é o caso da rotação de culturas, plantio de cobertura vegetal e reaproveitamento de resíduos da atividade pecuária. Hoje, com a tecnologia entregue, tu joga menos e produz mais, porque tu tem a técnica, joga na hora certa, a quantidade certa, então isso valoriza muito mais, porque a gente agrega muito mais valor do que antes. Antes tu plantava e não produzia, tu só gastava. Hoje não, hoje é o contrário. Melhorar a saúde do solo e promover a biodiversidade de uma área são algumas das abordagens de um caminho visto por muitos como o futuro e alternativa de produção de alimentos com redução de impactos ambientais. É o que chamamos de agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa é um modelo agrícola que busca a sustentabilidade do agronegócio. E o principal pilar dela é o entendimento de que o solo é um recurso vivo e bastante complexo. Afinal, a agricultura depende de organismos que vivem abaixo e acima do solo
e de fatores ambientais como água, temperatura e nutrientes para acontecer. A agricultura regenerativa nada mais é do que você ter várias técnicas, né, em uma mesma propriedade, numa mesma lavoura, para você conseguir dar longevidade ao solo, aproveitando tudo que é material, vindo da propriedade ou algum resíduo de fora que você possa implementar na sua lavoura para contribuir na fertilidade desse solo. E assim a gente se torna mais sustentável e preserva a nossa natureza. Essa, inclusive, é a nova aposta da indústria. A FECOAGRO já lançou uma linha verde em sintonia com a agricultura regenerativa e que garante muita tecnologia aliada à produtividade e preservação ambiental. Tem parceria para aproveitamento de resíduos da indústria. O resíduo ele vem de cama de aviário, né, a fonte dele, e ele no caso é recuperado, né, dessas cooperativas. A gente auxilia as cooperativas dando um destino a esse resíduo. E ele então vem para ser incorporado dentro dessa linha, dentro desse segmento. E essa incorporação no fertilizante, né, a gente consegue dar um destino mais sustentável para esse resíduo e, além do mais, contribuir para o produtor, na forma de ter um enraizamento melhor da planta, ter esse manejo sustentável do solo e também ajudar na parte da microbiota da terra. E tem até parceria com o fundo do mar. No fundo do mar encontramos essas rochas, que são as algas, né, no caso. Essas algas marinhas do fundo do mar, elas carregam a parte do cálcio e por ação natural, os brotos delas que morrem, dessas algas que morrem, eles vão entrando na corrente marítima que leva isso para dunas e esses brotos então carregados com cálcio é recuperado para a gente poder estar utilizando nos fertilizantes. Pesquisa, inovação para garantir não só a saúde do solo, mas a nossa saúde e a do planeta. Olá, seja bem-vindo, Tejão. Pois é. Em primeiro lugar, fertilizantes de algas marinhas, fertilizantes organominerais, feitos a partir também de dejetos. Isso tudo significa um futuro espetacular. É para esse lugar que nós vamos numa agricultura cada vez mais regenerativa e saudável. E eu queria parabenizar a FECOAGRO, 49 anos e é envolvida em servir e em fornecer insumos efetivos, bioinsumos espetaculares para a nova agropecuária do mundo. Parabéns, FECOAGRO, 49 anos e tamo juntos. Agro, saúde e cooperação. Obrigada, Tejão. Até a próxima. Por hoje é só, mas semana que vem tem mais. Para você que adora um artesanato de Vime, não pode perder o próximo Agro, Saúde e Cooperação. Está na época da colheita e estamos na região do Vale do Rio Canoas, na Serra Catarinense. Aqui se concentra a maior produção de Vime no Brasil. O estado tem história, tradição e talento para produzir peças que chegam a todos os estados do país e grandes centros urbanos. Você pode rever todos os programas do Agro no ndplay.com.br e ter acesso a conteúdos exclusivos no portal ndmais.com.br/agro. Uma ótima semana para você.